Olá, alunos do sétimo ano, como vai vocês? Tudo bem? Então, graças a Deus, estou aqui sobrevivendo e espero que vocês também estejam com saúde. Na nossa aula de hoje, o tema é América Portuguesa. No final da aula, vocês irão ver, lá na parte do exercício, quais são as páginas que esse assunto estará, certo? Então, isso aqui é o início da segunda unidade do livro. Então, essa é a nossa quinta aula remota, aula de geografia, ok? Então, vamos para a nossa aula. Eu vou reduzir aqui a minha imagem, vamos colocar ela aqui no canto para não atrapalhar. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a história do Brasil, né? Vamos falar um pouco sobre a formação do território brasileiro, o povoamento, o surgimento das primeiras cidades. Mas antes de mais nada, é importante a gente considerar como era o Brasil antes da chegada dos portugueses, ou seja, antes de 1500, né, no início do século XVI. Então vocês estão vendo aí o mapinha do Brasil, e o Brasil, antes da chegada dos portugueses, ele já era habitado por centenas de povos indígenas. Aí vocês estão vendo aí no mapa os principais povos que habitavam o território que hoje é o Brasil, certo? Os Tupi-Guaranis, que eram os principais, Gés, Aruaque, Cariba, Cariri, Pano, Tucano e Chamua, ou Charrua. Esses eram os 8 principais povos que habitavam o território que hoje é o Brasil, certo? Esses povos, no contato que eles tiveram com os portugueses, eles foram, digamos assim, teve a sua população bastante diminuída ao longo do tempo, através das guerras com os portugueses e até mesmo através das doenças trazidas pelos portugueses, e fez com que essa população indígena diminuísse bastante. Dizem os pesquisadores que existia por volta de 5 milhões de índios, né? 5 milhões de índios na época que os portugueses chegaram aqui, e essa população ela reduziu bastante, certo? Mas vamos ver como ocorreu o processo de colonização portuguesa e a formação e povoamento do território brasileiro. Então vamos começar falando agora sobre a exploração do pau-brasil, né? O pau-brasil foi o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no Brasil. A exploração do pau-brasil ela era feita praticamente pelos indígenas, certo? Os indígenas eles cortavam a madeira e era colocado nos navios. Esses navios levavam a história do pau-brasil para a Europa, e esse pau-brasil ele tinha uma importância econômica na época, e ele servia principalmente para a produção de corante vermelho, né? Tinta vermelha. Era usado para tingir os tecidos no século XVI lá na Europa, certo? O pau-brasil é um nome está relacionado à cor vermelha, né? Brasil vem de brasa, né? Brasa, vocês sabem que fica vermelho. E os indígenas chamavam essa madeira de ibirapitanga. Então, a ibirapitanga era o pau-brasil para os povos indígenas, ok? Então, o pau-brasil foi o primeiro recurso econômico explorado pelos portugueses no território brasileiro. Porém, os portugueses exploraram o pau-brasil durante 30 anos aproximadamente, de 1500 até 1530. Mas a exploração do pau-brasil não contribuiu praticamente em nada para o povoamento do Brasil. Por quê? Porque a exploração ela era feita pelos indígenas. Os portugueses vinham esporadicamente em seus navios
para o Brasil, e aí eles enchiam esses navios de toras para o Brasil, levavam para a Europa e depois retornavam. Então não havia necessidade de nenhum português vir morar no Brasil e povoar o Brasil, porque era um trabalho que não tinha necessidade de ninguém morar aqui no território brasileiro, ok? Porém, após 1530, teve início aí a exploração, ou seja, o cultivo da cana-de-açúcar, né? A economia açucareira, digamos assim. A cana-de-açúcar é uma planta de origem asiática, foi trazida do continente asiático pelos portugueses. Ela se adaptou muito bem ao litoral brasileiro, sobretudo o litoral da região nordeste, por causa do clima e do solo. E, ao contrário do pau-brasil, que era uma economia de extrativista, né, a cana-de-açúcar ela necessitava de pessoas morando no território brasileiro para plantar, colher, transformar em açúcar a cana. Então era todo um trabalho que necessitava de pessoas aqui vivendo. Então a cana-de-açúcar, a economia açucareira, essa sim contribuiu para o início do povoamento no território brasileiro. Tanto é que as primeiras cidades que surgiram no Brasil lá no século XVI essas cidades surgiram graças à economia cafeeira. Então as pessoas que vieram trabalhar com o cultivo da cana-de-açúcar, elas foram as pessoas que começaram a fundar as primeiras cidades do Brasil, certo? Essas primeiras cidades do Brasil, elas são basicamente Olinda, Recife, Salvador, né? São Vicente, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória do Espírito Santo são consideradas as cidades mais antigas do Brasil, todas elas fundadas ainda no século XVI. E, repito mais uma vez, a cana-de-açúcar contribuiu muito para o surgimento dessas primeiras cidades e o processo de povoamento do Brasil. O avanço para o interior, certo? O início da colonização brasileira se deu pelo litoral, pela costa, sobretudo pela costa nordestina. Porém, com o passar do tempo, os portugueses começaram a adentrar o interior do território brasileiro em busca de novos recursos naturais e novas atividades econômicas. Primeiramente veio a pecuária, né? A criação de gado bovino. O gado bovino começou a ser criado junto com os plantios de cana-de-açúcar. Porém, como a cana-de-açúcar ainda era a atividade mais importante, aquela que gerava mais recursos para a colônia e para a metrópole portuguesa, então os portugueses resolveram adentrar mais ao interior, na região que nós chamamos de sertão, sertão nordestino, para a prática da pecuária, a criação de gado, para não tomar as terras que eram as terras produtoras de cana-de-açúcar, já que a cana-de-açúcar era naquele momento mais importante que a pecuária. Então, quando começa a criar gado no interior, né, no sertão nordestino, começa a surgir novas cidades, né? Campina Grande, Itaporanga, foram cidades, Itabaiana, cidades que surgiram com as fazendas de gado, a criação de gado. Começaram com pequenos currais de gado e a população foi aumentando e surgiram essas cidades. Também, além da pecuária, teve a exploração das drogas do sertão. As drogas do sertão eram ervas, eram temperos, certo? Que os portugueses começaram a explorar mais no interior do Brasil e também contribuíram para o povoamento do território brasileiro. Bom, pessoal, eu não quis muito alongar esse assunto, é um assunto bem amplo,
né? Mas ia ficar um vídeo muito longo, muito chato de assistir. Então eu quis mostrar somente essa questão do povoamento do território brasileiro a partir da exploração do pau-brasil e também do cultivo da cana-de-açúcar. Nas próximas aulas a gente continua o mesmo assunto, né, falando sobre a mineração e outras atividades econômicas que contribuíram também para a formação do território brasileiro. Então aí vocês estão vendo o exercício, copie essas 5 perguntas no caderno de vocês, responda pelos slides ou pelo livro e envie para mim. Ok, pessoal? Então, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.